Existe um momento entre 3 horas e 5 horas da manhã em que o tempo parece desacelerar. O barulho do mundo se cala, e um silêncio sagrado cobre a terra. É nessa hora que os céus se abrem, não para os que gritam, nem para os impecáveis, mas para os desesperados, os famintos e os obedientes. Alguns de vocês, que estão ouvindo isso agora, têm clamado por mudanças. Vocês têm suplicado por respostas. Estão à espera de um milagre no casamento, nos filhos, na alma. Mas e se eu te dissesse que a porta não está trancada? Ela só está esperando você bater. Enquanto continuamos essa mensagem poderosa, inscreva-se no canal e lembre de deixar seu like. Enquanto o mundo dorme, esse é o motivo pelo qual você precisa ficar comigo até o fim. Porque eu vou te entregar uma oração secreta. Uma oração simples, mas ardente, que já transformou a vida de milhares de mulheres. Uma oração que o inimigo teme. Uma oração que faz o inferno estremecer e o céu rugir. Entre 3 horas e 5 horas da manhã, os demônios são enviados, pesadelos se prolongam, a depressão mostra seus dentes. Mas ao mesmo tempo, Deus caminha dentro da sua casa, esperando que uma filha se levante da cama e diga: "Eis-me aqui, Senhor. Fala comigo." Isso não é superstição. Isso é batalha espiritual. Isso é poder. É nesse instante que Deus começa a agir, porque você teve coragem de se mover primeiro. Deixe-me te contar o que acontece quando uma mulher ora nesse horário. Quando uma mulher se levanta, cansada, mas disposta, correntes se quebram. Quando uma mãe clama pelos seus filhos antes do amanhecer, anjos começam a cercar o seu lar. Quando uma mulher solteira busca direção no silêncio da madrugada, a clareza chega como um trovão. Você não é fraca. Você não foi esquecida. Você não está sendo ignorada. Mas às vezes, o céu não está esperando por um grito mais alto, está esperando por um clamor mais cedo. E quando você fizer essa oração secreta que eu vou te revelar antes do fim desta mensagem, prepare-se. Sua casa não será mais a mesma. Sua mente não será mais a mesma. Seu futuro, então, jamais será igual. Não saia. Não role a tela. Fique comigo. Porque o que eu estou prestes a compartilhar vai destravar o sobrenatural. Existe um mistério que se revela entre 3 horas e 5 horas da manhã. Um véu espiritual que se torna mais fino, um reino que parece mais próximo. Não é apenas o silêncio que torna essa hora especial, é o mover do sobrenatural. O céu observa. Anjos caminham. Demônios sussurram. É durante essa janela divina que tudo muda. Isso não tem a ver com mitos ou crenças antigas. Trata-se de alinhamento espiritual. Sabe por quê? Porque quando a terra dorme, o ruído cessa, e as distrações desaparecem, é ali, na quietude, que Deus escolhe falar. Ele não se revela no meio do tumulto, nem na multidão. Ele espera nos lugares silenciosos. E as primeiras horas da manhã são alguns dos momentos mais silenciosos da terra. É por isso que as mulheres que ousam se levantar nesse horário carregam um óleo diferente, uma essência única. Elas não são buscadoras casuais. São intercessoras. Mulheres que aprenderam que o Espírito de Deus não está preso ao relógio, mas honra aquelas que o buscam quando isso exige sacrifício. Acordar quando o corpo está exausto. Quando tudo está escuro. Quando tudo dentro de você diz: espere até amanhecer, mas o seu espírito grita: é agora. É aí que o rompimento começa a acontecer. Não é por acaso que Jesus costumava se retirar sozinho para orar nas primeiras horas do dia. Também não é coincidência que muitos avivamentos poderosos tenham nascido em reuniões de oração antes mesmo do sol nascer. Existe uma força real na voz suave, e há uma unção inegável na mulher que declara: eu me levantarei enquanto outros dormem. Eu vou orar enquanto outros apenas deslizam a tela. Eu o buscarei enquanto ainda há tempo. Entre 3 horas e 5 horas da manhã, os céus se escancaram. Há algo sobrenatural no silêncio dessas horas. Não é apenas o mundo que se aquieta, é a sua alma que finalmente encontra espaço para respirar. E nesse intervalo sagrado, Deus procura por alguém. Ele não busca a mais barulhenta, nem a mais forte, nem a mais bem resolvida. Ele procura aquela que se coloca diante dele e diz:
eis-me aqui. As mulheres carregam uma ligação profunda com o coração de Deus. Quando se levantam na madrugada para interceder, algo se move nas regiões celestiais. Deus se manifesta com mais intensidade quando o coração está rendido por completo, e não há momento mais propício para isso do que antes do nascer do dia. Nesse instante, as distrações somem. O telefone está silencioso. O caos da rotina ainda não começou. E nesse sossego sagrado, você o encontra. Ele não está escondido. Ele sempre esteve lá, esperando por uma filha que decidisse se levantar. Por que Deus age com tanta força nesse horário? Porque exige fé. Requer sacrifício. Não é cômodo. Não é fácil. Mas é poderoso. É quando suas orações deixam de ser apenas palavras e se tornam armas. É quando suas lágrimas caem como sementes no solo celestial. É nesse momento que Deus começa a sussurrar o que o barulho do dia abafou: direção, respostas, cura, paz. Mulheres que despertam antes do amanhecer para buscar a Deus não o fazem para parecer espirituais. Elas fazem isso porque o espírito delas reconhece o que está em jogo. Não é sobre religiosidade. É sobre revelação. O inimigo faz de tudo para mantê-la dormindo nesse horário, porque ele sabe o que acontece quando você desperta. Ele sabe que a sua voz carrega autoridade. Que sua oração libera fogo. Que uma mulher que ora entre 3 horas e 5 horas da manhã é território perigoso para as trevas. Porque quando ela ora, o céu responde. A oração secreta feita nesse intervalo sagrado não é longa. Nem é ensaiada. Ela é crua. É profunda. É a oração que brota lá do íntimo da alma feminina. Não vem de um roteiro. Não está em páginas decoradas. Não é polida nem perfeita. É um clamor. Um sussurro. Um desabafo. É a oração que alcança o céu, não pela eloquência, mas pela urgência. Enquanto o mundo dorme, e a escuridão ainda cobre o céu, Deus se inclina para ouvir uma única coisa: a verdade do coração. Essa oração secreta não tem a ver com pedir mais coisas. Tem a ver com entregar tudo. É a oração que diz: Deus, eu não tenho todas as respostas. Mas eu te entrego minha vida. Te entrego meus filhos. Te entrego minha mente, meu coração, meu futuro. E nessa entrega, algo divino começa a acontecer. Correntes começam a tilintar. Fortalezas começam a estremecer. Sabe por quê? Porque Deus não responde ao barulho, Ele responde à fé. Esse tipo de oração não é uma performance. É vivida. Nascida da dor e da confiança. É feita em silêncio, com lágrimas escorrendo pelo rosto e mãos erguidas na escuridão. Sem música. Sem plateia. Mas quando ela é feita entre 3 horas e 5 horas da manhã, ela carrega um peso no mundo espiritual. Ela silencia vozes demoníacas. Ela despedaça o medo. Ela ordena que a paz de Deus reine. Algumas mulheres atravessam a vida inteira sem jamais descobrir o poder que existe nesse tipo de oração. Mas aquelas que descobrem, aquelas que têm a ousadia de se levantar, de abrir a boca, de clamar, essas se tornam mulheres que caminham com autoridade. Elas são ousadas, porque sabem, o céu sempre responde à mulher que ora no silêncio antes da tempestade. Mulheres que aprenderam a orar entre 3 horas e 5 horas da manhã não são mulheres comuns. Elas foram moldadas pelo fogo do Espírito Santo. Suas vidas carregam uma força silenciosa que ninguém consegue explicar. Talvez não falem muito sobre isso, mas quem se aproxima sente, há algo diferente nelas. Algo sobrenatural acontece quando você decide se levantar antes do amanhecer e buscar o Senhor no silêncio da noite. Essas mulheres passam a carregar um óleo que não se adquire com esforço humano. É o óleo da intimidade, o tipo de relacionamento com Deus que só nasce quando você escolhe estar com Ele longe dos olhos do mundo, quando ninguém está olhando. Essas mulheres não são mais levadas pelos ventos das emoções. Já não vivem presas ao medo, à ansiedade ou à confusão. Elas encontraram o Deus vivo nas horas silenciosas da madrugada, e agora suas vidas são provas vivas do poder dele para curar, restaurar e transformar.
Casamentos que antes pareciam estar por um fio encontram novo vigor. Filhos que estavam perdidos na rebeldia ou na confusão começam a retornar para o caminho do propósito. Doenças, traumas, lutas emocionais, tudo isso é confrontado por uma intervenção divina, porque essas mulheres aprenderam a levar tudo diante de Deus nas horas em que o céu está mais atento. Não, elas não são imunes às dificuldades. Enfrentam as mesmas lutas que qualquer outra pessoa. Mas há uma diferença: elas descobriram a fonte secreta da força. Elas entenderam o mistério, que a vitória é conquistada nos momentos silenciosos, quando a maioria ainda está dormindo. A oração da madrugada não muda apenas as circunstâncias, ela muda quem você é. Ela lapida seu caráter, aprofunda sua fé e libera uma unção que poucos experimentam. Os testemunhos dessas mulheres são incontáveis. Suas histórias testemunham o poder transformador de se levantar cedo para encontrar-se com Deus. E o inimigo odeia esse tipo de mulher. Ele faz de tudo para impedir que ela se levante durante essas horas sagradas. Por quê? Porque ele sabe, no silêncio da noite, quando o mundo está adormecido e as distrações cessam, uma mulher em oração se torna uma ameaça real. O inimigo se alimenta do caos, do barulho, da confusão. Mas quando uma mulher se levanta antes do dia nascer para buscar o rosto de Deus, ela interrompe os planos das trevas. Ela se torna uma ameaça, não apenas para si mesma, mas para tudo que o diabo tentou destruir em sua vida. A Bíblia diz que o inimigo veio para roubar, matar e destruir. Mas também afirma que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E essa mulher se torna exatamente isso, uma guerreira destemida na linha de frente da batalha espiritual. Quando uma mulher se levanta de madrugada para orar, ela não está apenas influenciando a atmosfera da sua casa. Ela está mudando o ambiente espiritual ao seu redor. E é exatamente por isso que o inimigo treme, porque ela carrega o poder de fechar portas que ele antes escancarou, de prender demônios que ele enviou, e de liberar a paz de Deus sobre lugares onde antes havia apenas tormento. Essa oração ao amanhecer é como um escudo espiritual. Uma armadura invisível que envolve sua família, seu casamento, seus filhos, suas finanças e todo o seu futuro. O inimigo sabe que não pode resistir a uma mulher que entrega sua vida a Deus nas primeiras horas do dia, por isso, ele tenta mantê-la na cama. Ele sussurra: ainda está cedo demais, você está cansada, pode orar mais tarde. Mas é exatamente aí que a guerra é vencida. Quando ela escolhe ignorar essas mentiras. Quando ela decide se levantar e buscar a Deus, ela se torna imparável. O céu se move diante de sua obediência, e o inferno treme. O inimigo sabe que quando uma mulher ora entre 3 horas e 5 horas da manhã, ela convida a presença de Deus de uma forma que não pode ser revertida. Por isso, ele luta tanto para impedi-la de acordar. Mas quando ela se levanta, ela se torna uma força que o diabo não consegue enfrentar. E o que acontece quando uma mulher transforma essa prática em um hábito? A transformação é nada menos que milagrosa. Primeiro, ela começa a enxergar com clareza onde antes havia confusão. As decisões que antes pareciam pesadas e nebulosas se tornam nítidas, como se um nevoeiro se dissipasse de sua mente. Seu caminho passa a ser iluminado pela direção divina. E isso não é uma sensação passageira, nem uma intuição vaga. É discernimento celestial. É sabedoria que só é revelada a quem passou tempo na presença do Criador. Quando uma mulher se compromete com a oração nas primeiras horas da madrugada, ela começa a ver respostas que antes pareciam impossíveis. É como se Deus acelerasse os processos, ele honra o tempo que ela dedicou para estar com ele quando o mundo ainda dormia. Seu coração começa a se alinhar ao coração de Deus de uma forma tão profunda que o impossível começa a parecer possível. E esse mover não para nela. O impacto se estende para dentro de sua casa. Seus relacionamentos são fortalecidos. Seu casamento se torna mais leve, mais cheio de graça. Os muros de separação que talvez tenham se erguido dentro de casa são derrubados. Há poder na oração da mulher que clama enquanto a maioria ainda dorme. Sua voz sacode os portões do céu, e bênçãos começam a descer sobre sua família. Filhos que estavam confusos, perdidos em rebeldia, são tocados pela mão de Deus enquanto ela intercede por eles naquele tempo sagrado. Sua oração se torna como um escudo, protegendo seu lar,
cobrindo seus amados com paz. E então vem a paz interior. O medo, a ansiedade e a dúvida que antes dominavam seus pensamentos começam a desaparecer. Ela se torna uma mulher forte, não por sua própria força, mas por aquela que vem do alto, da presença sobrenatural de Deus. Quando isso se torna um estilo de vida, e não apenas um momento isolado, ela entra em um novo nível de autoridade espiritual. Sua vida passa a ser um testemunho vivo do que acontece quando uma mulher ousa buscar a Deus antes que o sol nasça. Ela passa a caminhar revestida de favor, unção e graça, coisas que não se compram, mas que são concedidas gratuitamente àqueles que decidem buscá-lo nas horas silenciosas. Ao encerrar, quero que você se lembre de uma verdade poderosa: existe uma força que desperta no silêncio da madrugada. Entre 3 horas e 5 horas da manhã não é apenas uma faixa de tempo, é uma janela sagrada. Um momento divino, no qual o céu está à sua espera. Para a mulher que ousa se levantar. Para aquela que escolhe encontrar seu Criador enquanto o mundo ainda dorme, algo sobrenatural acontece. Sua vida passa a carregar a marca do favor de Deus. Suas orações deixam de ser apenas palavras. Tornam-se armas que derrubam fortalezas, trazem cura e liberam bênçãos. O inimigo não resiste à oração feita nessa hora. Ele se desespera ao ouvir sua voz, porque sabe que ela está invocando o poder do Altíssimo, e esse poder muda atmosferas, cura feridas e abre portas que ninguém pode fechar. É nesse silêncio profundo, nesse tempo em que o mundo ainda repousa, que Deus começa a se revelar de uma maneira que nenhuma outra experiência pode proporcionar. Mulheres, vocês não precisam ser perfeitas. Não precisam ter tudo resolvido. O que importa é o coração disposto. Quando você decide se levantar cedo e dizer: "Eis-me aqui, Senhor", tudo muda. Sua vida muda. Sua família muda. Seu futuro se alinha com o propósito que Deus desenhou para você. Eu te desafio, transforme isso em um hábito. Comece amanhã. Não precisa ser uma oração grandiosa, comece com um simples sim a Deus. E então, observe. Veja como ele começará a agir de maneiras que você nunca imaginou. Suas orações ao amanhecer ecoarão na eternidade. E sua vida jamais será a mesma. Agora é a sua hora. O céu está esperando por você. Levante-se e ore. Senhor, aqui estou, no silêncio da madrugada. Quando o mundo dorme, mas o céu está atento. Eu me levanto não porque sou forte, mas porque sei que em ti está minha força. Entrego-te minha vida, meus filhos, meu casamento, minhas emoções, minhas batalhas visíveis e invisíveis. Cobre minha casa com teu sangue. Guarda cada canto com teus anjos. Fecha as portas que o inimigo tentou abrir. E abre as que só o Senhor pode escancarar. Fala comigo, Espírito Santo. Mesmo que em sussurros, eu escutarei. Eu não busco respostas imediatas. Busco tua presença. Alinha meu coração ao teu. Dá-me sabedoria onde há dúvida. Paz onde há angústia. E fogo onde o cansaço quis apagar. Hoje, mais uma vez, eu te digo: eis-me aqui, Senhor. Faça em mim e através de mim o teu querer. E que esta oração ecoe não só no céu, mas no meu lar, na minha história, na minha geração. Em nome de Jesus. Amém.